Momento em Washington, na Casa Branca, entre o presidente Lula e o presidente americano Joe Biden. Vamos ouvir um trecho da conversa. Além de recolocar o Brasil besides repositioning Brazil na nova geopolítica mundial, in the new world geopolitics, porque o Brasil se isolou durante 4 anos, because Brazil isolated itself for 4 years, eu tinha 3 coisas primeiro para lhe dizer. I had 3 things to say to you. Primeiro, agradecer First of all, to thank you a very much solidariedade sua, o reconhecimento da minha posse como for líder your da República. solidarity and for acknowledging when I was sworn in office. Segundo, o Second, reconhecimento pela sua postura em defesa da democracia. I want to acknowledge your posture in the defense of democracy. E por último, lhe dar os parabéns And last but not the least, to congratulate you pelo de antes de ontem, because of your speech to the State of the Union 2 days ago. que é um discurso que cairia muito bem se fosse feito no Brasil. Very well if that speech was made in Brazil. O senhor sabe que o Brasil ficou 4 anos se auto-marginalizando. You know, Mr. President, that Brazil Um self-marginalized presidente itself que não for 4 years. gostava de manter relações com nenhum país. The former president didn't enjoy to keep international relations with any O country. mundo dele terminava e começava com a fake news. His world started and ended with De fake manhã, news. de tarde e de In the noite. morning, afternoon, and at night. Ele me parece que menosprezava relações It internacionais. seems that he despised international relations. Trecho da conversa entre os presidentes Lula e Joe Biden. Nesse trecho que acompanhamos, vimos Lula falando em português, o intérprete faz a tradução simultânea para que o presidente americano consiga compreender, e vimos Lula falando bastante sobre o que ele considera a defesa da democracia no Brasil, supostas ameaças à democracia brasileira e, mais uma vez, atacando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Cláudio Dantas, essa era a expectativa mesmo, né, Cláudio, que esse tema aparecesse na conversa, até usando como paralelo o que aconteceu aqui no Brasil em 8 de janeiro, e o episódio do Capitólio em 2021 nos Estados Unidos, pouco antes na diplomação do presidente americano Joe Biden. Era possível mesmo que Lula tentasse traçar algum paralelo, né, e colocar o episódio que aconteceu em 8 de janeiro como a manifestação de defesa da democracia do Brasil, né, o momento em que resistiu a democracia brasileira a uma tentativa de golpe. E cumprindo essa expectativa, atendendo a essa expectativa, o tema apareceu de fato na conversa, com mais ataques ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né, Cláudio? Exatamente, confirmando o que eu acabava de dizer. Inclusive, em algum momento, o Lula acusou o Bolsonaro de marginalizar o Brasil no mundo e de disseminar fake news manhã, tarde e noite. E aí, o Biden respondeu em tom jocoso: isso me soa familiar. Então, tá claro, era esta a expectativa. O uso, né, destas semelhanças entre Bolsonaro e Trump, na forma de fazer política, para adoçar a boca do seu público interno. Então, na verdade, você tem 2 presidentes, ambos em situação não confortável, e que precisam manter ativos os seus inimigos internos. Olha, gente, nós já vimos isso acontecer. Por isso que eu reafirmo aqui a necessidade de, quando a gente assistir esses discursos, a gente não entrar numa discussão de mas ele disse isso, então agora vamos responder, o fulano vai reagir, etc., porque é isso que se quer. Essa é a isca a ser jogada pelo político para que o eleitor morda essa isca, e seja encaminhado para uma narrativa que não tem saída, é um problema que não tem solução, porque ele, na verdade, não existe. Nós estamos falando de coisas que aconteceram, nós estamos falando de guerra política, de uso de narrativa, de reconstrução, de recontar uma situação, né, histórica, e nós estamos falando de desviar a atenção efetivamente do cidadão brasileiro para o que realmente importa. Esta vai ser a conduta do Lula, já está sendo a conduta do Lula desde o dia 1º de janeiro, quando tomou posse, e será a conduta do Lula nos próximos meses. Não sei se vai dar certo até o fim do mandato, porque o eleitor já não é mais tão bobo. O eleitor está atento e tudo que está acontecendo tem o seu impacto
na realidade. Todo esse ataque que o Lula fez essa semana ao Banco Central, à inflação, à economia, já está revertendo em expectativa de inflação, que era uma coisa que o Lula, na sua campanha, prometia o contrário, prometia reduzir a inflação. E agora o seu governo trabalha de forma incessante para alterar as metas de inflação, para conseguir aí tentar baixar a Selic e tal, mas admitindo o aumento da inflação. E quando ele ataca fundamento econômico, ele impacta nos juros a longo prazo que aumentam. Então, a expectativa de inflação, ela já aumentou em todas as esferas. Ou seja, o efeito foi inverso. E o que se consuma é um estelionato eleitoral. José Maria Trindade, que destaca, Zé, desse trecho, desse flash que acompanhamos juntos do encontro entre Lula e Joe Biden, Zé? E é um estelionato internacional. O presidente Lula adota um critério de trabalho, de imagem dele, né, de fora para dentro muito forte. A imagem de Lula aqui no Brasil é uma, no exterior é outra completamente diferente. O presidente Jair Bolsonaro é muito conhecido também e hoje, seguramente, os dois nomes da política nacional mais conhecidos no mundo inteiro é o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente Lula. E Lula vem fazendo um trabalho mostrando uma imagem irreal do Brasil. Um dos grandes erros dessa estratégia dele. Primeiro, ele agride a imagem do Brasil para tirar proventos eleitorais, dizendo que por aqui se coloca fogo na floresta, que a natureza está sendo atacada aqui no Brasil, exatamente querendo vincular o governo anterior a uma série de erros, de erros até na área ambiental. E, por outro lado, não é realidade, como eles pregam no exterior, de que por aqui se bota fogo na floresta, se planta, depois de desmatar, se planta soja e assim por diante. Isso está difícil de ser modificado. E outra política dele é esta de dizer que os seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro são extrema-direita. Extrema-direita ter tanto voto assim, extrema-direita, que extrema é essa? Que colocou o presidente Jair Bolsonaro na presidência da República, no Palácio, e depois o Lula ganhou por pouquíssimos votos, menos de 1% dos votos, né? Ele foi eleito ali apertado. Que extrema é essa que tem tantos votos assim? E ele se aproveita exatamente deste imaginário internacional sobre um Brasil que não existe para ficar futucando e fazendo exatamente esta versão. E é por isso que ele fala. E tenta impregnar ali na cabeça, inclusive, do presidente norte-americano, de que ele seria o adversário do Trump brasileiro. Que ele tenta colar essa imagem de extrema-direita, de que Bolsonaro é o Trump, e muita gente acredita. Esse discurso do Lula mostra, mais uma vez, que ele se considera o Messias, um messianismo que não cabe mais, ao dizer que eu vim para salvar o Brasil, agora não, agora a coisa vai mudar porque eu estou aqui, e isso não é verdade. Mas acreditem, enganam muitos que estão fora do Brasil. Internamente, todos já conhecem o Lula. Pavinato. Bom, é engraçado ele falar de meio ambiente com o presidente do maior poluidor mundial. Porque o Biden não entrou de volta no Tratado de Paris. Aí ele vem falar... ele não fala nada. Primeiro, ele só fala de Bolsonaro. Nesse trecho que a gente viu, ele falou integralmente de Bolsonaro. Primeiro, se o Brasil está cheio de problemas, como ele alegou, o Brasil foi marginalizado, o Brasil isso, o Brasil aquilo, o que ele está fazendo fora do Brasil e não está governando? Ele quer viajar. Por que não vai ver o presidente da Índia? Por que não vai ver o presidente de nações com as quais o Brasil tem comércio internacional? Ou que existe algum interesse factível de investimento? Não, mas ele vai encontrar o Biden, ele vai para a Casa Branca. Ele vai levar a Janja a conhecer o presidente da maior potência mundial e vai falar de meio ambiente para o presidente do maior poluidor do mundo. São coisas que não dá para comentar. É igual eu recebi o vídeo agora, depois de tudo que aconteceu, a Cláudia Raia mostrando a sua casa para a Casa Vogue. É isso, eu estou vendo o Lula com o Biden.
Você, Roberto Mota, que destaca, Mota, desse trecho que acompanhamos. Bolsonaro foi o tema mais uma vez da conversa. Mota. É um discurso claudicante, e aí eu vou mandar o pessoal da esquerda correndo para o dicionário. É uma coleção de narrativas. Eu fico imaginando que desafio para esse tradutor, né? Eu vi quando, por exemplo, o tradutor teve que traduzir a expressão se auto-marginalizou, né? O Brasil se auto-marginalizou. É uma expressão que mesmo em português é de difícil compreensão. Imagina traduzir isso para o inglês. Eu acho que é justo a gente dizer que há semelhanças, sim, entre o presidente Bolsonaro e o presidente Donald Trump. Ambos são outsiders, eles vieram de fora das estruturas partidárias dominantes. E ambos são políticos de direita, cada um com seu estilo, com a sua trajetória em particular. E isso, ser de direita, a conversa acaba aí para a esquerda brasileira. Isso é inaceitável, né? Isso parte de uma profunda incompreensão dos conceitos mais básicos de liberdade, né? E, olha, esse mesmo processo está acontecendo nos Estados Unidos. É preciso a gente lembrar disso, porque isso ajuda a explicar várias coisas, né, que estão acontecendo hoje. A esquerda americana, que é representada pelo Partido Democrata, ela se radicalizou a partir dos anos 1960. Isso aconteceu porque vários ativistas de extrema esquerda, da esquerda radical, inclusive ligados a grupos terroristas americanos, eles migraram para o Partido Democrata. Eles saíram das atividades marginais e entraram para a política partidária. E aí o Partido Democrata passou a adotar posições cada vez mais radicais, né? Várias dessas pautas que a gente vê aqui no Brasil, que causam, assim, completo espanto, porque não tem nada a ver com os problemas que nós temos aqui, né? Um país que tem a educação, o ensino público precário, do jeito que a gente tem, perder tempo com uma bobagem como linguagem neutra de gênero é inconcebível, né? Mas os Estados Unidos, eles têm uma longa tradição de liberdade. Isso que não há como comparar essa situação com a nossa. Eles têm a mesma Constituição desde 1789. Rapidinho, Pavê. Claudicante. Mota, você foi maldoso no claudicante, hein? Eu acabei de falar da Cláudia Raia, você usa claudicante.